Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Hoje continuaremos o nosso audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na tradução de Guidon Ribeiro. Daremos continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Se for possível, contamos com a colaboração no compartilhamento, na divulgação deste trabalho para que possa auxiliar a mais pessoas na compreensão dos dois lados da vida do espírito. Então, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos Bem e Mal Sofrer, item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, que jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister que num combate sangrento. Porquanto não é raro aquele que se mantém firme em presença do inimigo, fraqueje nas tenazes de uma pena mortal. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, porque então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Ave, 1863. O mal e o remédio, item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não programou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos, ó homens. Dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo. Tendo chegado ao último grau da objeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo?
Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereis sustentar, luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo das expiações e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucientes males? Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maioria a acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hino ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. De todos os que sofrem e choram, alegres estejam as suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo, item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor de que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes, abre aspas, a felicidade não é deste mundo, fecha aspas. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas por quanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a parte de labor e de miséria, a sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que se cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade, que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquicelular que só excepcionalmente este globo
apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ou em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notais, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que alguma morada há mais favorecida, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no nosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia não deduzais as minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não. Certamente dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do velho homem. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as regenerações porventuras um mundo onde já não veja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, item 21. Quando a morte ceifa as vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Se a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos aplicar penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustrais melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que punem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra,
É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida, tão prendemente de esperanças falais, das da terra onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre é essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis o que teria sido a sorte dessa vida ao vós parecer tão cheio de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de te preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê a morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança deles guardai, os transporte de alegria, mas também as vossas dores desarrojadas os afligem, porque denotam falta de fé e experimentam uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações dos vossos corações, e chamais esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentirei as aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Se fosse um homem de bem, teria morrido, item 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom, que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter mais curta quanto possível a sua provação. Por consequente, quanto vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes foste esse, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiada a sua, porque então havereis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a este que não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes os que vos parece o mal é um bem, tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Forçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Os tormentos voluntários, item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade.
que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibário dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente febricitantes. O que não tem os outros possuem e lhes causam insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar-nos que eles se lhe assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça se lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as recompensas merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com os que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio da tempestade da vida. Fenelon, Leão, 1860. A desgraça real. Item 24. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para os homens, precisamos transpor-nos para o além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que cumprem a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro.
A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, vós que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vós espreitai o repouso ilusório para vos emergir de súbito da agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, de longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz. Que eles não podem dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagem e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, conquanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. A melancolia, item 25. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? E que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resiste com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos enviar o Espírito que lhes pertencem, para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos durante pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por vê-los de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício, item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirado? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em que não se desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém nas aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntários? A isso respondereis muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício.
não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não os lhe aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que vos exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar as leis de Deus, que vos dá meio de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem põe a si próprios sofrimentos para o alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pegando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-vos às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciais o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro silêncio, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Deve-se pôr termo às provas do próximo, item 27. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros das dívidas que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para o atenuar, mas que ao contrário devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. E certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus importa que siga o seu curso, dizeis antes. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão.
Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cessem esses sofrimentos. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve voltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto que tal é uma expiação? Ou considerai-vos sempre como instrumento para a fala cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-se por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Item 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apresentando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e a limitar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sem bem haver casos que podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se-á, recobrar por alguns instantes a faculdade. Pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto ou puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida, item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte. Que homem se mate ele próprio, faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por consequente, suicídio intencional, se não de fato. É ilusório a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não basta de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejar seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada lhe serviria.
O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo que antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que o ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reservará um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inópita desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. Item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos ao trem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para o trem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impunham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de umas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. E assim nós concluímos o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Obrigada por deixar os seus likes. Obrigada por compartilhar esse audiobook que traz tantos ensinamentos, que trazem esperança, que trazem motivação a tantos espíritos sedentos de essa ordem de sentimentos. Agradecemos a todos vocês de coração. Gratidão.